Uma das coisas que eu tenho pensado e tenho observado nesses últimos dias, não apenas nesses últimos dias, mas eu posso dizer nesse último século e já início desse século, é que com o passar do tempo parece que as palavras começam a perder forças. Antigamente, por exemplo, uma das maneiras que um homem tinha para dizer que ia cumprir a sua palavra, ele dizia, é palavra de homem. Palavra de homem, palavra de homem. Eu acho que hoje em dia, se falar palavra de homem, aí a pessoa que vai ver vai falar, ih, é palavra de homem, ih. Já não é mais assim. Uma das palavras que infelizmente tem perdido muito a força, muito o seu poder, é a palavra amor. Parece que essa palavra ficou tão corrompida, tão deturpada, tão falseada, que ela já não faz tanto efeito assim quando alguém diz que ama alguém. Hoje, mais do que falar que ama alguém, você tem que provar que ama esse alguém com atos, ações, diretamente a esse alguém. Mas, por outro lado, outra palavra que tem ganho mais força atualmente é a palavra paixão. Paixão. Seja assim, do modo negativo ou do modo positivo, a palavra paixão tem ganho mais força. No sentido negativo da palavra, paixão tem a ver com aquilo que tem mais a ver com carnalidade. A pessoa tem uma paixão arrebatadora por alguém e por isso ela fica cega por esse alguém. E, consequentemente, essa pessoa que está nessa paixão, ela é capaz até de tirar a vida daquele objeto pelo qual ele está apaixonado, ela está apaixonada. Evidentemente, isso é o lado oposto da força que tem tido esta palavra. Mas do lado positivo, no caso é o que eu estou utilizando agora para essa reflexão, paixão traz a ideia de que alguém esteja obcecado, poderosamente movido com todas as suas forças para alcançar, para conquistar aquilo que ele deseja profundamente. Ou seja, de todo o coração, com todo o fervor da sua alma, com toda a sua intensidade. E esta é a grande força que deve também reger o nosso relacionamento com Deus. É muito fácil dizer que ama a Deus, ama-se a Deus. Mas será que eu estou envolvido profundamente, fervorosamente, e agora no sentido positivo da palavra, apaixonado no meu relacionamento com Deus? Jeremias 29:13 diz assim, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu entendo aqui, trazendo para o contexto de agora, quando você me buscar apaixonadamente, obcecadamente, fervorosamente, você vai me encontrar, se assim me buscar. E por outro lado também a palavra diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu coração, ou seja, com todo fervor, com toda a intensidade, com toda a sua energia. Eu tenho percebido também nesses últimos séculos, eu posso falar de 2 séculos, né? Porque eu sou do século passado, passa rápido, né? Não é que eu tenho 100 anos, né? Eu peguei a metade dele, olha aí, metade de século é coisa pra caramba. Mas uma das grandes forças que deve reger, aliás, eu tenho percebido que nesses 2 últimos séculos tem desaparecido de homens e mulheres, servas do Deus Altíssimo, esse fervor, essa intensidade de relacionamento para com o Evangelho. Tem sido homens cristãos frágeis,
irmãs frágeis na fé, homens frágeis na fé, pastores frágeis na fé, missionários frágeis na fé, que chega encontrando um dos obstáculos que, infelizmente ou felizmente, quando você abraça o Evangelho, encontra, alguns abrem mão dessas coisas. Encontram dificuldade, não quero mais. O que está faltando, eu pergunto, o que está faltando para nós? Eu me incluo nisso. O que está faltando para nós? Você pode talvez dizer, está faltando amor. Mas todo mundo vai dizer que tem amor. E eu não vou negar que não se tenha amor. Eu diria que está faltando paixão, sabe? Fervor, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Eu resumo toda essa fala com paixão. Eu preciso sim ter amor, mas um amor extremamente apaixonado, que me mova, que me aqueça o coração, que eu queira falar e fazer a vontade de Deus. Hoje tem sido a minha oração ao Senhor. Senhor, dá-me paixão para os perdidos. Dá-me paixão para aquelas pessoas que estão perdidas, caminhando a passos largos para o inferno, que cá entre nós, meus queridos, a maioria de nós não tem paixão pelos perdidos. A gente não está nem preocupado se eles vão para o inferno. A gente diz assim, não, eles vão para o inferno porque escolheu ir para o inferno. A gente diz também, um dia, quem sabe, né, eles vão ouvir a palavra do Evangelho pelo rádio, pela televisão, pela internet. Não, esse caso não é meu, esse é caso dos evangelistas, dos missionários, dos pastores. Ou seja, está faltando esse fervor para com a causa do Evangelho. E vou dizer também assim, eu digo que não é, eu me incluo nisso. Falta fervor, sabe aquele negócio de eu não vou dormir enquanto eu não falar de Jesus para alguém. Aliás, mais do que isso, eu não vou dormir enquanto eu não ganhar uma vida para Jesus no dia de hoje. Quem é que vive assim? Tem sido a minha oração ao Senhor. Senhor, dá-me paixão pelos perdidos, apaixonado pelo Evangelho, e nele encontrei, olhando o Evangelho, encontrei um personagem. Esse eu posso dizer, esse era um homem literalmente apaixonado pelo Evangelho. Foram inúmeras viagens em várias cidades no mundo pela causa evangélica, em busca dos perdidos para serem alcançados. Em 1 Coríntios capítulo 9, de 16 a 27, a gente vai encontrar um resumo, uma síntese de que este homem chamado Paulo vivenciou com toda a sua paixão graciosa, fruto da graça de Deus na vida dele. O Evangelho é apaixonadamente gracioso. Eu não entendo o Evangelho que não seja assim, apaixonadamente gracioso. E assim vivenciou este irmão, ele compartilha para com a gente. Eu creio que ele quer nos envolver nessa mesma trajetória que ele teve. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 9, de 16 a 27. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se como estrangeiro então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei,
embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Como não observar nessa declaração do apóstolo, um homem totalmente encharcado, possuído pelo Evangelho, paixão pelos perdidos? Essa é a meta dele. O Evangelho, ele tem que nos guiar fundamentalmente nessa direção. O Evangelho que não se direciona para com o perdido, em direção ao perdido, não é Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é boas novas, não é boas notícias. Ora, boas notícias é para ser comunicado. Se não for para ser comunicado, não é boas notícias. Então, quando nós guardamos essas coisas que conhecemos do Evangelho, para nós é como se estivéssemos sepultando o Evangelho dentro de nós mesmos. Falta aquele vulcão que vai entrar em erupção contínua na pregação, na proclamação do Evangelho. E eu vejo algumas coisas que o texto me ensina. Tem muitos ensinos aqui, mas eu quero destacar apenas 3 que me mostram o Evangelho apaixonadamente gracioso. Primeiro, ele é apaixonadamente gracioso, porque é insossegável. Nem sei se existe essa palavra. Se não tem, bota aí um neologismo. Ele é insossegável. Quando eu tenho isso no meu coração, eu não posso ficar sossegado. Eu preciso comunicar, sabe? Eu preciso falar. Se o Evangelho me encharcou, me inundou, transbordou em minha vida, eu preciso comunicar isso, não tem como ficar preso. E ele diz assim, no verso 16, versículo 16, a última frase: porque ai de mim se não pregar o Evangelho. É como se ele estivesse sendo impulsionado, como se estivesse sendo empurrado, literalmente. Eu preciso falar do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei como nós temos conduzido as nossas vidas em relação ao sossego. Temos sido igrejas sossegadas, temos sido crentes sossegados. Nós queremos ficar no conforto das nossas igrejas, ouvindo a boa música, né? O pastor se arrebentando lá na frente. E a gente lá desfrutando da boa palavra de Deus, desfrutando dos belos hinos. Que evangelho gostou! Sossegai, gosta daquela música, né? Sossegai, né? Oh, que delícia ouvir essa música, Sossegai. Mas o evangelho vivido de forma apaixonado, que é gracioso, ele não é sossegável, entende? Ele não dá para ficar sossegado ali. Eu estou aqui, não estou fazendo nada. Então, não, estou fazendo sim, estou cantando, estou louvando. Meu amigo,
Isso é o culto da adoração, todos nós adoramos a Deus, mas quando se fala de comunicar, está se falando de comunicar ao perdido, objetivamente falando. E esse homem nos ensina, e dói o seu coração, e dói o nosso coração, quando não faço assim. Outra coisa que esse texto me ensina, entre outras coisas, esse evangelho que é apaixonadamente gracioso, ele é porque ele não faz acepção de pessoas, seja na sua nacionalidade, seja na classe social, ou seja no sexo da pessoa. Nós estamos na semana que se homenageia a mulher, né? Aí é um problema pro evangelho, né? Não, a mulher não pode pregar. Não, a mulher não. Deixa pra lá, senão dá confusão. Oh, meu Deus. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Entende? Vossos filhos e vossos homens e mulheres comunicarão o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz a palavra lá em Joel 2. E depois lá em Atos 2 se cumpre a profecia. E daí nós temos bloqueado tantas mulheres cheias do Espírito Santo que querem compartilhar, mas são proibidas. Porque procedi para com os judeus como judeu, para ganhar os judeus. E assim ele vai se fazendo, se igualando, se identificando, mas sempre com essa objetividade. Eu estou lembrando aqui na minha época de adolescente, tinha era a época das bandas, né? Bandas evangélicas também. Tinha uma banda lá no Rio, que eu tinha uns adolescentes que foram no baile lá, sabe esses adolescentes que estão lá e tá aí. Aí encontrou um membro dessa banda evangélica que toca nos grandes eventos evangélicos. Você também por aqui, rapaz? Aí ele dizia, aquele músico dizia, eu estou aqui para ouvir o som e transformar o som. Eu estou me fazendo de fraco para ganhar os fracos. Tá nada, rapaz. Tá lá se divertindo. Quando Paulo entrava num ambiente desse, era para se falar com eles, identificar-se com eles, mas comunicar a palavra da verdade. Não sair de lá enquanto não falar do amor de Cristo para alguma pessoa. E daí ele vai dizendo, para firme de fraco para com os fracos, faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me com todos, a fim de todos os modos salvar alguns. Essa é a graça apaixonada que muda o coração daquele que proclama apaixonadamente o Evangelho. Eu sei que muitos têm falado do amor de Deus, mas poucos têm procurado falar em todas as camadas, a todas as pessoas, indistintamente. O Evangelho, ele é apaixonadamente gracioso, porque ele não faz acepção de pessoas. Como disse um certo líder, ele dizia assim, a igreja dele ficava num lugar que tinha muita gente ruim, em volta, prostituição masculina, feminina. Ele dizia, eu tenho nojo dessas pessoas. Eu tenho nojo dessas pessoas. O que é isso, rapaz? Um líder da igreja de Cristo dizer que tem nojo das pessoas. E depois prega o amor de Deus, prega a graça de Deus, mas tem nojo desses pecadores. Nós temos que ter nojo do pecado, mas não nojo do pecador. O apóstolo Paulo chega e vai conversar, como Jesus fazia, ele conversava com todos, e aprendeu com Jesus. Estava lá no meio dos ladrões, estava lá no meio das prostitutas, dos salteadores, daqueles que estavam literalmente recusados pela sociedade, sendo tocados por eles. O Evangelho, ele é dessa forma, graciosamente, porque ele não faz acepção de pessoas.
ou classe social. Eu quero crer, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que uma oração, de tudo que eu gostaria que você observasse, servo de Cristo, serva de Cristo, que eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Não agora comigo, mas do seu dia a dia. Senhor, dá-me paixão pelos perdidos. Faz meu coração bater forte. Faz-me olhar para aquelas pessoas, como de Dério Robson, olhar para a testa dela e ver um P de perdido, e não só ver o P de perdido, mas ser mobilizado, ser desassossegado disso. E aí sim, compartilhar do amor, da graça de Deus. Rogo ao Senhor que dessa forma, como ele vai dizer mais tarde também no mesmo texto, você tenha a sua vida preparada, separada, para viver intensamente o Evangelho. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha mesmo eu ser desqualificado. É tão dominante esse desejo de pregar o Evangelho, que ele precisa viver intensamente esse Evangelho. Por isso ele abre mão de muitas coisas desse mundo, abre mão de muitos prazeres, de muitos saberes, para abraçar a causa evangélica, ou seja, anunciar aos perdidos em todos os lugares, o tempo todo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça uma igreja batista litorânea, uma igreja apaixonada pelo Evangelho gracioso. Sabe por que eu falo que é gracioso? Paulo identifica assim. Lembra quem era Paulo antes de se tornar o apóstolo? Ele era um perseguidor dos evangélicos. Ele entrava em casa dos servos de Deus, dos servos de Cristo, arrancava, arrastava. Ele consentiu lá na morte de Estevão, que foi apedrejado, ele estava apoiando. Então ele não poderia ver outra coisa. Esse evangelho me tocou de tal forma que eu não vejo outra coisa como a graça de Deus na minha vida. A conclusão que eu chego é essa. Sabe o que está faltando para a gente sermos encharcados dessa convicção de que precisamos em todo instante, em todo momento anunciar o Evangelho? É a gente olhar para a gente mesmo e ver como Deus tem sido gracioso e foi gracioso para com a gente, pecador, gente que não presta. Você não é tão bonzinho assim, não. E Paulo vê essa graça de Deus na vida dele, está lá orando, ficou cego quando teve esse encontro com Cristo, e vem Ananias, ora por eles. Paulo, meu irmão, Saulo, meu irmão, o Senhor me chamou para orar, para que você seja cheio do Espírito Santo e seja um anunciador do Evangelho. A gente precisa voltar muitas vezes e olhar para dentro de mim e olhar assim, olha como transbordantemente o Evangelho me alcançou. E dessa forma eu quero viver intensamente também, encharcado, movido, como que uma erupção contínua dentro de mim em amor aos perdidos. Isso é um Evangelho apaixonadamente gracioso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus nos encha dessa paixão pelos perdidos, em nome de Jesus.